Seção 1 das disposições gerais. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Nacionalidade brasileira. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O artigo 37 da Constituição, inciso 1, enuncia: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, a Constituição enuncia que, se tiver lei regulamentadora, estrangeiro pode ocupar cargo público e é uma norma de eficácia limitada, porque depende de regulamentação legal. A própria 8.112, no artigo 5º, parágrafo 3º, enuncia: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos dessa lei. Então, pessoal, pela 8.112 existe a possibilidade de estrangeiro ocupar cargo público federal, se ele for cientista ou se ele for professor. Aí eu vou repetir o que eu já expliquei. Se a prova copiar a lei seca, vamos colocar que é requisito a nacionalidade brasileira. Mas se tratar de uma questão um pouco mais elaborada, não é uma lei seca, vocês devem considerar que o estrangeiro também pode ter acesso a cargo público conforme a regulamentação legal. Ok? Gozo de direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima 18 anos, aptidão física e mental. Esses são os requisitos expressos no artigo 5º. Porém, a 8.112 anuncia que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Cuidado, porque em prova eles gostam de trocar a palavrinha lei por edital. É a lei quem vai fixar outros requisitos, e não o próprio edital. Se o edital fizer isso, ele vai estar ferindo o princípio da legalidade. Então, qualquer requisito extra que tiver em edital, se não tiver previsão legal, ele não tem fundamento constitucional. Ok? O parágrafo 2º vai tratar do candidato portador de deficiência física. A lei anuncia que os editais de concurso na esfera federal podem reservar até 20% das vagas para portador de deficiência física. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Veja que a deficiência da pessoa não pode torná-la inapta para o cargo. Outra coisa, se é um concurso para segurança pública em que a aptidão física é fundamental, não há que se falar em reserva de vagas para portadores de deficiência. Ok? A banca tem que soltar um laudo dizendo se aquela pessoa é deficiente ou não, se ela dá conta ou não de exercer a função. Porque se for incompatível, se não for compatível com a função pública, aí aquela deficiência vai torná-lo inapto. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á ato da autoridade competente de cada poder. Normalmente é o regimento interno que estabelece isso, mas o provimento, cada poder vai estabelecer através de regimento. Artigo 7º enuncia: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Esse artigo é fundamental. O candidato só se torna servidor público a partir da posse. Vocês podem fazer, inclusive, um asterisco nele. Várias bancas, elas perguntam só isso em prova, tá? A investidura em cargo público ocorrerá com a... Aí vem lá nas opções, nomeação, posse, exercício. É com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originário do servidor estatutário. E é o único caso que o servidor vai tomar posse. Então, nomeação é provimento originário e o servidor toma posse. Do inciso 2 até o 9 do artigo 8º são formas de provimento derivados. Promoção é forma de provimento derivado. O inciso 3 e 4 está escrito aí na lei revogado. Era a transferência e a ascensão. Na transferência, o servidor trocava de cargo e de lugar sem concurso público. Isso não pode acontecer.
Então, o que acontecia antigamente? O servidor fazia lá um concurso para ser assessorista da Prefeitura de Belo Horizonte. Aí conseguia uma indicação, ia para o TJ. Conseguia outra indicação, ia para o MPU. Conseguia outra indicação, virava auditor fiscal da Receita Federal. Então, o servidor ficava pulando de cargo em cargo sem concurso. Essa possibilidade ela acabou com a Constituição de 88, então isso não pode mais acontecer. A ascensão era o concurso público interno, que também não é possível mais. Para trocar de cargos, tem que abrir a oportunidade para toda a coletividade. Readaptação. Então, essas são formas de provimento derivado. Reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, repetindo, o inciso 1 do artigo 8º é o provimento originário. Do inciso 2 até o 9 do artigo 8º são formas de provimento derivados. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar os detalhes de cada uma dessas formas de provimento, ok? Seção 2 da nomeação. O artigo 9º enuncia: a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Caráter efetivo é aquele cargo que deve ser ocupado através de concurso público. Em comissão, inclusive na condição de interino. Interino é temporário para cargos de confiança vagos. Então, a nomeação ela é para cargo efetivo, ela é para cargo em comissão. Lembrando que quando um servidor é ocupante de cargo efetivo e vai para a função de confiança, nós vamos chamar designação. Então, do cargo efetivo para a função de confiança chama-se designação. O parágrafo único do artigo 9º é extremamente importante. Ele vai trazer uma possibilidade de acumulação de cargos prevista só na Lei 8.112. Imagine que o servidor já seja ocupante de cargo em comissão. Aí ele fica licenciado, afastado ou impedido de outro cargo em comissão por algum motivo legal. Ele pode ser convidado a substituir o primeiro, ele vai ficar ao mesmo tempo nos 2 cargos em comissão, tá? Mas ele vai optar pela remuneração. Então, é possível, pela Lei 8.112, o servidor ocupar ao mesmo tempo 2 cargos em comissão, sendo um de natureza temporária, mas ele não acumula as remunerações, ele tem o direito de optar entre as remunerações, ok? O servidor ocupante de cargo em comissão de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, temporariamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo às atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, durante o período em que ele estiver como temporário, tá?